Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos sistemas mais incríveis do nosso corpo, o cardiovascular. Pensa só, é como uma mega operação de logística, sabe? A gente vai entender como essa rede fantástica transporta a vida para cada cantinho do nosso corpo, desde a bomba superpotente que é o coração, até as leis da física que fazem tudo isso funcionar direitinho. Olha só essa imagem. Ela mostra bem, né? Não é só um desenho de livro, é a rede que pulsa dentro da gente, agora mesmo. É tipo o sistema de entregas mais eficiente que existe, funcionando sem parar, 24/7, para ter certeza que cada uma das nossas trilhões de células está recebendo o que precisa. Oxigênio, nutrientes. É um trabalho que não para nunca e que, literalmente, mantém a gente vivo. Bom, vamos começar pelo começo, com uma pergunta que parece básica, mas é fundamental. Por que, afinal, o corpo precisa de um sistema de transporte tão complexo assim? Bora entender essa logística toda. A melhor analogia, sem dúvida, é pensar nisso como uma rede de logística super complexa. É ela que garante que os suprimentos essenciais cheguem onde precisam e, ao mesmo tempo, que o lixo seja coletado e descartado. Basicamente leva o bom, tipo oxigênio e nutrientes, e tira o ruim, sabe? Como os resíduos do metabolismo. Sem esse vai e vem constante, as nossas células, elas simplesmente não funcionariam. E essa tabela aqui detalha bem essa logística. Dá pra gente ver basicamente 3 tipos de frete. Primeiro, o que entra no corpo. Oxigênio vindo dos pulmões, nutrientes e água do sistema digestivo, tudo isso distribuído para todo mundo. Depois, o que viaja de uma célula para outra, como os hormônios, que são tipo mensageiros químicos. E por último, claro, o que precisa sair do corpo. A gente está falando dos resíduos do metabolismo, que vão para os rins, e do dióxido de carbono, que volta para os pulmões para a gente poder expirar. É uma operação super bem orquestrada que não para um segundo. Certo. E quem está no comando de toda essa operação logística? A bomba central, o motor que nunca desliga. Chegou a hora de olhar de perto a anatomia do coração. E tá aí ele, o nosso motorzão, o coração. É um músculo absurdamente forte, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, e fica ali, bem no meio do peito. É impressionante pensar que esse órgão é o grande responsável por bombear sangue por quilômetros e quilômetros de vasos sanguíneos. E quando a gente olha por dentro, a engenharia dele é simplesmente genial. O coração tem 4 câmaras. Imagina assim, os 2 átrios, que ficam em cima, são como as antessalas onde o sangue chega, e os 2 ventrículos, embaixo, são as salas de bombeamento de alta potência. É essa divisão que faz dele uma bomba dupla, super eficiente e sincronizada. Beleza, mas e qual é o caminho que o sangue faz? É um circuito muito interessante. Vamos seguir o fluxo. O sangue que já entregou o oxigênio chega pelo lado direito do coração. Daí, ele é bombeado para os pulmões para, digamos, recarregar as energias, pegar mais oxigênio. Depois de oxigenado, ele volta para o lado esquerdo do coração. E é aí que o ventrículo esquerdo, que é super forte, manda esse sangue com tudo para o resto do corpo. É um ciclo que se repete a cada batida, sem parar. Ok, já entendemos a bomba. Agora, vamos falar sobre as estradas. Essa rede gigantesca de vasos sanguíneos que leva o sangue para absolutamente todos os lugares. Aqui a gente vê um exemplo perfeito daquela ideia de que a forma segue a função. As artérias são as que levam o sangue do coração para o corpo, então elas aguentam uma pressão danada. Por isso as paredes delas são grossas, elásticas, bem parruda. Já as veias, que fazem o caminho de volta, trabalham com uma pressão bem mais baixa. Elas têm paredes mais finas e uma coisa super importante, válvulas. Essas válvulas evitam que o sangue volte para trás, garantindo que ele siga sempre na direção certa, de volta para o coração. E aqui a gente tem o mapa completo do sistema. É um circuito fechado, ou seja, o sangue nunca sai dele. Ele sai do coração, com pressão, pelas artérias, que vão se ramificando até virarem os capilares, que são minúsculos. É lá nos capilares que a mágica acontece, a troca de nutrientes e oxigênio. Depois, o sangue volta pelas veias, de volta para o coração para começar tudo de novo. É uma rede que conecta de verdade tudo no nosso corpo. Ok, a gente já viu a anatomia, as peças e a função, o que cada peça faz. Mas agora vamos entrar na parte talvez mais fascinante, a física por trás de tudo. Quais são as regras, as leis da física que governam o movimento do sangue? E a regra número 1, a mais importante de todas, é essa aqui. O sangue só se move porque existe uma diferença de pressão. Pensa numa mangueira. A água só sai se a pressão na torneira for maior que a pressão na ponta.
Com o sangue é a mesma coisa. Ele sempre vai de uma área de pressão mais alta para uma de pressão mais baixa. É o coração que cria essa pressão inicial altíssima, e essa queda de pressão ao longo do circuito é o que empurra o sangue para frente. Essa imagem deixa isso bem claro, né? Olha só, no exemplo da esquerda, as pressões nos 2 pontos são iguais. Resultado? Nada acontece. O líquido fica parado. Já na direita, a gente tem uma pressão maior no começo do que no fim. E pronto! O fluxo acontece. Parece simples, e mas esse princípio é a base de tudo na circulação. Só que, claro, o fluxo do sangue não é totalmente livre. Ele encontra uma certa resistência no caminho, né? Um atrito com as paredes dos vasos. A gente chama isso de resistência periférica. E o fator que mais influencia essa resistência, o principal de todos, é o raio do vaso, o quão largo ou estreito ele é. E aqui a coisa fica impressionante. Se liga nesse número. Se o raio de um vaso sanguíneo diminui pela metade, a resistência não dobra, não quadruplica. Ela aumenta 16 vezes. É isso mesmo, 16. Isso é um exemplo da lei de Poiseuille em ação e mostra o poder que o corpo tem de controlar o fluxo de sangue e a pressão. Uma pequena contração ou relaxamento dos vasos tem um efeito gigantesco. Isso tudo nos leva a uma pergunta, que é um verdadeiro desafio da física. A gente viu que a pressão vai caindo ao longo do caminho, certo? Então nas veias, principalmente lá nas pernas, a pressão já está bem baixinha. Como é que o sangue consegue lutar contra a força da gravidade para subir tudo de novo até o coração? E a resposta está aqui. O corpo tem umas soluções geniais para isso. São 2 bombas extras. A primeira é a bomba do músculo esquelético. Toda vez que a gente anda, corre ou só contrai os músculos da perna, eles espremem as veias que passam por ali, empurrando o sangue para cima. E a segunda é a bomba respiratória. Quando a gente inspira, a pressão dentro do tórax diminui. Isso cria uma espécie de vácuo que ajuda a puxar o sangue das veias em direção ao coração. É brilhante. E é isso. A gente deu uma olhada nessa engenharia fantástica que trabalha sem parar para manter a gente vivo. E isso leva a gente a uma reflexão final, né? Agora que a gente entende um pouco melhor o quão complexo e delicado é esse sistema, vale a pena pensar o que, nos nossos hábitos do dia a dia, ajuda a proteger essa máquina? E o que, talvez de forma silenciosa, pode estar prejudicando? A resposta para isso, no fim das contas, tem um impacto direto na nossa saúde.